Leitura do capítulo 4 do livro O Jogo da Vida, de Florence Scovel Shinn. Capítulo 4 A Lei da Não Resistência. Não resista ao mal. Não se deixe comover pelo mal, mas trate de superá-lo por meio do bem. Nada no mundo pode resistir a uma pessoa que exerce totalmente a não resistência. Os chineses dizem que a água é o elemento de maior força, pois é perfeitamente não resistente. A água pode perfurar uma rocha e varrer tudo o que encontra pela frente. Jesus Cristo disse: "Não resistis ao mal", pois ele sabe que, na realidade, o mal não existe e, consequentemente, não há razão nenhuma para resistir. O mal surge da imaginação em vão do ser humano, ou seja, da crença de dois poderes, uma do bem e outra do mal. Segundo a velha lenda, Adão e Eva comeram o fruto de Maia, a árvore da ilusão. A partir daí, puderam diferenciar os dois poderes, no lugar de um único poder, Deus. Consequentemente, o mal é uma falsa lei que o ser humano criou em razão de um psicome, o sonho da alma, que significa que o ser humano encontra-se hipnotizado pela crença no pecado, na doença, na morte, etc. Assim como pelo pensamento carnal, os seus negócios e seu corpo adquiriram a forma de suas ilusões. Vimos no capítulo anterior que a alma faz parte do subconsciente e que tudo o que a pessoa sente profundamente, o bem e o mal, é reproduzido pelo seu fiel servidor. Seu corpo e seus negócios representam o que havia imaginado. O doente imagina a doença, o pobre a pobreza, o rico a riqueza. As pessoas me perguntam: como é possível uma criança contrair uma doença se ainda é muito pequena para entender seu significado? Respondi que as crianças são sensíveis e receptivas aos pensamentos daqueles que as rodeiam, e que é comum exteriorizarem as crenças dos seus próprios pais. Certo dia, escutei um metafísico afirmar: se você mesmo não é capaz de dirigir seu próprio subconsciente, qualquer outro pode fazer isso por você. Ou seja, de maneira inconsciente, as mães atraem doenças e desastres para seus filhos, por estarem continuamente preocupadas com eles e observando seus sintomas. Uma amiga, por exemplo, perguntou a uma mãe se sua filhinha já havia contraído rubéola. A mulher respondeu: ainda não. Isso significa que ela espera por essa doença e, desse modo, está preparando o que não quer para sua filha. Entretanto, aquele que está centrado e estabelecido na verdade, aquele que não tem mais do que pensamentos de boa vontade para com o próximo e não experimenta temor algum, não pode ser atingido, nem estar influenciado por pensamentos negativos de outros. Ao emitir sempre bons pensamentos, vai receber apenas os bons em troca. A resistência é o inferno, uma vez que situa
o ser humano num estado de tormento. Um metafísico deu-me uma receita maravilhosa para assegurar-me de todos os prêmios do jogo da vida, o máximo da não resistência. Esse homem me disse: houve um tempo em que as crianças eram batizadas e recebiam vários nomes. Hoje em dia, as crianças são batizadas e recebem apenas um nome, de acordo com o acontecimento de momento. Por exemplo, se passo por um momento de fracasso, batizo meu filho como Êxito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim é vista a atuação da lei da transformação, fundamentada pela não resistência. Por meio da sua palavra, esse homem transformou em êxito todos os seus fracassos. Outro exemplo: uma senhora que precisava de dinheiro e conhecia a lei espiritual da opulência, via-se obrigada a encontrar-se com um homem em razão dos seus negócios. A presença desse homem lhe transmitia um sentimento de pobreza, pois ele falava de miséria e limites. Ela, por sua vez, passou a ter pensamentos de mediocridade e a sentir aversão ao homem, acusando-o de ser a causa dos seus fracassos. Entretanto, ela sabia que para demonstrar seus recursos divinos necessitava primeiro ter o sentimento de ter recebido. O sentimento de opulência deve preceder o de sua manifestação. Certo dia, de repente, ela percebeu que persistia em distinguir os poderes no lugar de ter um só. Então, apressou-se em abençoar o homem em questão e batizou a situação como um êxito. Em seguida, afirmou: já que não existe mais do que uma força, Deus, este homem está aqui para meu benefício e minha prosperidade. Mais precisamente, aquilo deveria parecer que não havia acontecido. Pouco depois, e por intermediação desse mesmo homem, a senhora encontrou uma pessoa que, em troca de um serviço prestado, concedeu-lhe uma grande quantia em dinheiro. Em relação ao homem em questão, ele foi embora para um lugar distante e afastou-se definitivamente dela. A mulher afirmou: todo homem é um medalhão de ouro dentro da cadeia do meu bem. Ou seja, todo homem é uma manifestação de Deus, que espera a ocasião, dada por ele mesmo, de servir ao plano divino referente à sua vida. Abençoai vossos inimigos e desviais suas flechas, que elas serão transformadas em bênçãos. Essa lei é tão verdadeira para as nações como para os indivíduos. Abençoe uma nação e envie pensamentos de amor e boa vontade a cada um dos seus habitantes, e assim não será mais prejudicado. O ser humano pode compreender a não resistência por meio do entendimento espiritual. Meus alunos me dizem frequentemente: não queremos ser como tapetes. Eu lhes respondo: quando vocês tiverem a sabedoria da não resistência, ninguém poderá pisoteá-los. Outro exemplo. Um dia esperava impacientemente por uma importante chamada telefônica. Eu resistia a todas as chamadas que entravam e não ligava para ninguém por medo de não receber a que esperava. Em vez de declarar: os desígnios divinos nunca entram em conflito, por isso esta comunicação chegará dentro do seu devido tempo.
deveria deixar o tema aos cuidados da inteligência divina. A partir de então, comecei a dirigir minhas próprias operações, ou seja, estava dedicada a me livrar da minha própria batalha, quando esta, na realidade, pertencia a Deus. A batalha está no eterno. Sentia-me tensa e ansiosa. Durante 1 hora não se escutava o som do telefone. Então percebi que o aparelho estava fora do gancho, por isso não dava linha. Minha ansiedade, meu medo e minha fé na desordem deram como resultado um colapso total no telefone. Entendendo meu erro, pude imediatamente abençoar a situação e batizá-la como um êxito, afirmando: não posso perder nenhuma comunicação que pertença, por direito divino, a mim. Estou dirigida pela graça de Deus e não pelas leis. Uma amiga precipitou-se e procurou o telefone mais próximo para ligar à companhia telefônica a fim de restabelecer a comunicação. Entrou em uma loja cheia de clientes e o próprio comerciante ligou para a empresa fazendo a reclamação. O telefone foi consertado e em apenas 2 minutos recebeu uma ligação muito importante que estava esperando. Depois da tempestade vem a bonança, em referência a um ilustre provérbio inglês. Na medida em que uma pessoa resiste a uma situação, essa situação se mantém. Se fugir, ela perseguirá. Certo dia, comentava isso com uma amiga, que me respondeu: ah, quanta verdade há em suas palavras! Eu não era feliz em minha casa quando era jovem. Não queria ficar com a minha mãe, pois ela tinha um espírito crítico e autoritário. Foi aí que decidi me casar e sair de casa, mas substituí minha mãe por meu marido, que era exatamente igual a ela. Portanto, me deparei com a mesma situação. Reconcilie-se rapidamente com seu adversário. Isso quer dizer, convém que a situação fique boa. No momento, está atormentada, mas desaparecerá por si só. Nada disso me atinge. Essa é uma afirmação excelente. Uma situação discordante provém de um estado de discórdia que ocorre em casa e por quem a sofre. Quando não há em nós nada que faça eco dessa discórdia, ela desaparecerá para sempre de nossas vidas. Sendo assim, sabemos que precisamos trabalhar sobre nós mesmos. As pessoas me pedem: reze para o meu marido ou meu irmão, para que ele mude. E eu respondo: não vou rezar. Vou rezar para que você mude, porque quando você mudar, seu marido ou seu irmão também mudarão. Uma de minhas alunas tinha o mau costume de mentir. Então a adverti, dizendo que esse método a levaria ao fracasso, que se continuasse mentindo, também mentiriam a ela. A resposta foi: é mais forte que eu, não posso impedir. Um dia falava pelo telefone com um homem pelo qual estava apaixonada. Terminada a conversa, veio até mim e disse: não acredito em nada do que ele me diz. Estou convencida de que ele está mentindo para mim. Eu lhe respondi: pois bem, já que você mente, alguém mentirá para você, e pode estar segura de que aquele que lhe mente é o mesmo que desejaria escutar a verdade. Algum tempo depois, essa mesma aluna comunicou-me:
Estou curada da mentira. Perguntei: E o que foi que te curou? Estou morando com uma senhora que mente mais do que eu, foi a sua resposta. Muitas vezes, curamos nossos próprios defeitos observando as outras pessoas. A vida é um espelho e vemos no outro praticamente nosso reflexo. Viver no passado é nefasto e uma violação à lei espiritual. Jesus Cristo disse: O agora é o tempo propício, chegou o dia da redenção. Como muitos sabem, a mulher de Ló olhou para trás e foi convertida a uma estátua de sal, em desobediência aos mensageiros de Deus. O passado e o futuro são os ladrões do tempo. Vale a pena abençoar o passado e esquecê-lo, assim como abençoar o futuro, com a certeza das alegrias que nos trará, e viver plenamente o momento presente. Veja isto: uma senhora queixou-se que não tinha dinheiro para comprar os presentes de Natal. O ano passado foi totalmente diferente. Tinha muito dinheiro e pude dar bons presentes, mas este ano só tenho dívidas. Eu lhe disse: Você nunca terá dinheiro se continuar compadecendo-se e vivendo no passado. Viva plenamente este momento e prepare-se para dar presentes no Natal. Cave seu próprio poço e o dinheiro aparecerá. Já sei o que vou fazer, exclamou a mulher. Vou comprar um papel bem bonito e um laço prateado para embrulhar os meus presentes. Faça isso mesmo, eu respondi, e os presentes virão para os seus próprios embrulhos. Mesmo assim, ainda há provas de coragem a ser dadas e fé em Deus. Portanto, a razão aconselha: conserve cada centavo que tem até estar seguro de que irá receber mais. Minha consultante fez exatamente o que eu disse, e uns dias antes do Natal recebeu um presente bem generoso. A aquisição do papel de presente e do laço haviam impressionado de tal modo seu subconsciente que criou certas expectativas, abrindo o caminho da manifestação do dinheiro. A senhora ainda dispôs de tempo necessário para comprar seus presentes de Natal. Viver o momento presente é essencial. Viva plenamente o dia de hoje. Este é o cumprimento da aurora. O ser humano deve estar sempre alerta e à expectativa para aproveitar todas as oportunidades. Certo dia, repeti sem parar, silenciosamente, as seguintes palavras: Espírito infinito de Deus, não permita que me falhe a sorte. E algo muito importante me foi revelado nessa mesma noite. É necessário começar o dia com palavras corretas. Assim que despertar, faça uma afirmação. Por exemplo, que a vossa vontade seja feita. Hoje é um dia de realizações. Agradeço por este dia tão perfeito e aos milagres e fenômenos que poderão surgir. Torne isso um costume e perceberá os milagres e os fenômenos acontecendo em sua vida. Numa bela manhã, abri um livro e li o seguinte: Observe com admiração quem estiver diante de ti. À primeira vista, aquilo me pareceu uma mensagem do dia a dia, mas repeti sem parar a mesma frase. Observe com admiração quem estiver diante de ti. Ao meio-dia, em ponto, recebi de forma surpreendente uma importância em dinheiro que estava esperando para um objetivo que eu tinha. Em outro capítulo, indicarei as afirmações que dão os melhores resultados. Entretanto,
Não devemos fazer uso de qualquer uma afirmação, a menos que estejamos plenamente conscientes de sua necessidade e que nos pareça absolutamente convincente. Muitas pessoas, muitas vezes, mudam uma afirmação para estar de acordo com a própria pessoa que solicita. A afirmação a seguir já proporcionou alegria e êxito para muita gente. Eu tenho um trabalho maravilhoso, divinamente dado. Eu ofereço o melhor serviço. Estou sempre bem pago. Ofereci os 2 primeiros versos a uma de minhas alunas e ela acrescentou os 2 últimos. Isso constitui uma afirmação muito poderosa, porque todos os dias precisamos encontrar um pagamento perfeito para um serviço perfeito. Por outro lado, é fácil penetrar as frases no subconsciente. Minha aluna passou a cantarolá-las enquanto trabalhava e pouco tempo depois a afirmação transformou-se em realidade. Outro de meus alunos, um homem de negócios, resolveu substituir a palavra trabalho por negócio. Repetiu essa mesma afirmação e no dia seguinte encontrou e realizou um dos negócios mais brilhantes, mesmo estando há meses inativo. Cada afirmação deve ser cuidadosamente feita e expressar tudo aquilo que seja necessário. Conheço uma pessoa que precisava encontrar um trabalho. Ela até encontrava muitos, mas nenhum pagava bem. Desde então, acrescentou em seus pensamentos: faço o melhor que posso e por isso sou bem paga por isso. A abundância é um direito divino do ser humano. Tem o direito à superabundância. Seus bolsos estão cheios e a cozinha em fartura. Aqui encontramos os desígnios de Deus para com o ser humano. É isso que faz quebrar as barreiras da miséria formadas pela própria consciência. A idade de ouro ou idade dourada brilhará para cada um dos seus desejos legítimos e será realizado. Aqui termina o capítulo 4 e eu repito a afirmação do trabalho, pois é uma questão muito importante para muitas pessoas nesse momento. Eu tenho um ótimo trabalho, divinamente dado. Eu entrego um ótimo serviço por ótimo pagamento.